Quer conseguir seus primeiros clientes na estética? Fica até o final desse vídeo que eu quero te dar 5 dicas. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Muito prazer, eu sou a Thaís Coelho e sou esteticista. E eu quero realmente ajudar você que parou nesse vídeo, que muitas vezes está numa cidade nova ou está iniciando na área da estética, enfim, dando seus primeiros passos e precisa conquistar aí os seus primeiros clientes. Eu sei que é difícil, é um desafio na verdade, mas calma que tudo tem solução e com a minha experiência, com coisas que eu fiz no início e que deram certo comigo, eu quero ajudá-los da melhor forma, tá bom? Bom, vamos lá para nossa primeira dica. Entenda quem é o seu público-alvo. Eu sei que isso pode parecer clichê e uma coisa simples demais, mas entender quem que nós queremos cativar, os clientes finais que nós desejamos ter é muito importante. Então, a estética ela tem várias áreas e a gente sabe que no começo a gente trabalha com bastante coisa, né? A gente escolhe muitas coisas, até nichar de fato o que realmente a gente quer trabalhar. Mas se você já tem em mente os serviços que você vai prestar, o público que você quer atingir, fica muito mais fácil na hora de você tentar ali divulgar o seu trabalho, tanto numa rede social, quanto por meio de um cartão de visita, que nós já falaremos sobre isso, e entender realmente de fato que você não quer atingir todo mundo. Você tem um público ali específico, por exemplo, eu quero atingir, Thaís, mulheres, eu trabalho com parte facial e sobrancelhas, que tem bastante profissional que trabalha com isso. Então eu quero buscar ali mulheres, mais ou menos uma faixa etária ali de 18 a 35 anos, que buscam ali por embelezamento, que às vezes tem algumas falhas na sobrancelha, que querem fazer uma reconstrução. Eu gosto de tratamentos faciais, mulheres que buscam por uma experiência dentro do meu consultório, algo diferenciado. Enfim, você vai colocar isso tudo num papel, porque eu acho que quando a gente escreve fica tudo mais fácil e a gente alinha nossos pensamentos na hora realmente de fazer os nossos posts, na hora de divulgar o nosso trabalho, conversando com alguém, enfim. Então, essa é a nossa primeira dica. Tenha em mente em quem você quer atingir e o público-alvo que você deseja. Segunda dica, faça parcerias. Pode ser muito difícil no começo e também pessoas que se mudaram de uma cidade, né, para outra, que às vezes já tinham sua clientela. Eu tenho muitas amigas com esse exemplo, né, que já trabalhavam, já tinham sua clientela, tiveram que se mudar por vários motivos e recomeçar, né, ali do zero. Então, no começo é interessante que você faça parcerias e já busque, né, utilize ali o Instagram para buscar influenciadoras ali do local, pequenas mesmo, porque não precisa ser algo muito grande, você precisa atingir o público certo ali do seu bairro, da sua cidade, para que você tenha ali um bom resultado com essa parceria. E essa parceria pode também se estender com outros profissionais que tenham a ver com o seu nicho. Então, se você trabalha, por exemplo, com pós-operatório, com drenagens, com massagem, enfim, esse cuidado corporal, dando um exemplo aqui para vocês podem buscar parcerias com médicos, parcerias também com a questão do próprio cosmético que vocês utilizam. Num pós-operatório, que eu dei o exemplo aqui, é legal vocês buscarem lojas que oferecem esses cuidados também com os pacientes, com o uso das faixas, das cintas, né, que todo paciente pós-operatório ele precisa comprar para cuidados, né, pós-cirúrgicos. Então, tenha a mente bem aberta, pesquise na sua cidade, né, pesquise ali onde você tem o seu consultório, seja dentro da sua casa ou numa clínica mesmo, num lugar específico, quais opções ali dentro do bairro de profissionais, pesquisa no Instagram, no próprio Google mesmo, né? Abra ali o mapa e veja as possibilidades que você encontra ali dentro da sua cidade de fazer parcerias, de ir em lojas, de conversar com pessoas, divulgar o seu trabalho. E isso requer também que você tire de lado a sua timidez. Eu sei que no começo a gente fica também um pouquinho tímido, preocupado do que as pessoas vão achar, de você não conseguir falar tudo que você gostaria, mas vai com calma, seja breve, objetivo e fique tranquilo que vai dar tudo certo. De pouquinho em pouquinho você vai conseguindo. Os seus primeiros clientes também podem te ajudar, tendo uma boa experiência ali, divulgando para as outras pessoas. Então isso é bem legal, bem importante. E você tendo parcerias com as blogueiras, né, com as digital influencers, é muito legal porque você consegue cativar o público certo também, de acordo com que ela vai realizar o trabalho dela também. Terceira dica, humanize as suas mensagens. Isso é muito importante na hora da gente cativar o nosso paciente, o nosso cliente. E por que isso? Quando o cliente ele vem até nós, na verdade, mandando uma mensagem, é muito chato quando a gente fala assim:
Oi fulana, tudo bem? Ah, a minha massagem, ela tá R$ 80. Pronto, morreu ali a conversa. Então, você vai conseguir aquele cliente desde o momento do primeiro contato. Isso eu sempre enfatizo, até em vídeos antigos aqui no canal. O primeiro contato é muito importante. Então, quando o cliente ele vier falar com você, seja até pessoalmente no seu espaço, tirando uma dúvida ali na recepção, ou na maior parte das vezes no direct do Instagram ou por uma mensagem no WhatsApp, já trate-o com carinho. Então, por exemplo, a Fernanda vem até você e aí ela te pergunta o valor e só isso, ela só quer saber o valor. Você vai respondê-la com carinho, com atenção, então você vai falar assim, por exemplo: Oi Fernanda, tudo bem? Como você vai? Obrigada pelo seu contato. Olha, a nossa massagem relaxante, ela funciona dessa forma, você vai ter uma experiência aqui dentro do meu espaço e ela tem um atendimento exclusivo e único focado nas suas queixas e com uma duração média de 1 hora. E esse valor é de X reais e você pode pagar por Pix, cartão de crédito ou débito. Tá vendo que a mensagem ela foi muito mais humanizada, ela foi muito mais bonita? Então você falou o nome dela, você perguntou como ela estava, você falou da sua massagem, então você deu ali os diferenciais dentro do seu atendimento, que você vai focar a massagem com as queixas que ela tem no momento, as dores que ela tá ali de algum músculo específico. Você pode colocar dentro da sua massagem algum serviço também que você oferece dentro da massagem relaxante. Por exemplo, algumas opções também de massagens com velas, massagens personalizadas ali com pedras quentes, com uma ventosa e colocar os valores também sem ser a massagem clássica relaxante e essas outras opções. E vocês percebem que para o cliente, ao ler essa mensagem, é muito mais atrativo. Então, tomem cuidado com isso, tá? Nesse pré-atendimento que é muito importante, faz toda a diferença na hora de você conquistar os seus primeiros clientes. E até puxando um gancho nessa dica a respeito das mensagens, que é o quê? No pós-atendimento. Então, no pós-atendimento, não seja aquele profissional chato que quer ficar agendando a próxima sessão, que quer ficar ali no pé do cliente, porque aí ele vai fugir de você. Então, pergunte, né, depois, às vezes um dia, né, após o atendimento que você fez nele, como que ele se sentiu, se tá tudo bem, se foi o exemplo aí de massagem relaxante que eu dei, se a dor dele melhorou, sabe, de forma carinhosa, sem impressionar muito ele contra a parede, perguntando se ele quer agendar de novo. Isso é muito chato. E você perguntando, tendo esse carinho, né, pós-atendimento, ele vai ver, caramba, a pessoa pensou em mim, né, vai ser uma forma diferente de você abordá-lo, né, ou abordá-la. E ele vai até pensar, nossa, daqui um mês eu volto a fazer de novo, ou daqui 15 dias eu já quero agendar. Isso também é um carinho especial que você deve prestar atenção. E se você tá gostando dessas dicas, não deixe de curtir bastante, que isso é muito bom e ajuda o canal. E se inscreva também se você ainda não é inscrito. Vamos lá voltar. Quarta dica, faça posts atrativos no Instagram. Eu vejo muita gente que vem me perguntar: Thaís, mas eu me dedico no Instagram, eu posto todo santo dia. Mas aí a gente vai ver o Instagram da pessoa e sem julgamentos aqui, gente, isso aqui é uma ajuda mesmo pra vocês, tá? Porque eu já cometi muitos erros também aí ao longo da minha trajetória. E realmente não tem posts tão atrativos que faz com que o cliente ele entre ali na sua rede social, no seu perfil no Instagram e se sinta atraído por adquirir um serviço seu, um procedimento seu, seja ele qual for. Então, uma dica legal para você que está iniciando, para você que está numa cidade nova, não conhece ninguém, está perdido, né, tá se sentindo sozinho, é que no começo você peça, né, aí também entra nessa questão de perder a vergonha. Se você conhece uma pessoa que seja nessa cidade nova, seja o seu vizinho, né, alguém ali próximo a você no bairro, você pode pedir para essa pessoa ir até o seu espaço como um modelo, uma modelo, para você tirar algumas fotos, fazer alguns posts para te ajudar na divulgação. E se você está começando, fica mais fácil, porque com certeza você deve ter alguém na sua família, algum amigo próximo ali para fazer o mesmo. E vai ser legal porque você pode fazer alguns vídeos, não só venha fazer uma massagem relaxante, já agendou a sua massagem relaxante hoje? Não, pense, vai além. Então, o que vai fazer com que o seu cliente se sinta atraído por você para fechar o seu serviço? Você falar os benefícios, os seus diferenciais, mostrar o seu espaço, fazer com que ele queira, sinta vontade de ir até você. Então, faça um Reels fazendo massagem, por exemplo, nas costas, sem mostrar o modelo, com ele virado assim, ou naquele apoio de cabeça. Isso aqui é um exemplo, tá, gente? De acordo com o serviço que vocês oferecem mesmo.
e grave os movimentos ali da massagem que você oferece, sabe? Faça um post a respeito dos benefícios da massagem, coisas que nunca te contaram a respeito da massagem relaxante. Tire fotos de mimos que você oferece dentro do seu espaço, um chazinho que você tem diferenciado, um momento ali da avaliação. Enfim, gente, tem que pensar nesses detalhes, porque eu sempre bato na tecla. Os detalhes fazem toda a diferença. Sempre que eu posto uma foto de um chazinho que eu ofereço aqui dentro do meu espaço, um detalhe de uma luz aqui ambiente que eu deixo, meu Instagram bomba, as pessoas elogiam e eu sempre ganhei assim clientes que falaram: nossa, quando a gente chega aqui é igualzinho Instagram, realmente você oferece aquilo que você mostra dentro do seu perfil e isso acaba cativando as pessoas de uma forma bem natural, sem pensar em coisas muito elaborantes, sabe? Então faça esses posts organizados, pensando nos benefícios do seu serviço, os diferenciais que você tem como profissional e que você pode oferecer ali para aquela pessoa que ela não acha ali em outro lugar, por exemplo. E são coisas que vão também te ajudar nesses primeiros clientes e numa cidade nova também. Quinta dica: faça com que o cliente tenha uma experiência única e utilize essa experiência para ajudar na divulgação dos seus serviços. Essa dica é um pouco longa, mas ela faz total sentido. Pensa comigo. Você tem ali alguns seguidores, você quer cativar novas pessoas, quer conquistar novos clientes. Então, quando um cliente aparecer no seu espaço, cria uma experiência muito legal com ele, estimulando ali os 5 sentidos. Então, com um bom olfato dentro da sua clínica, né, do seu espaço, com uma luz gostosa, com um chazinho ali, né, estimulando um paladar, uma bolacha diferente que você tem, um bolinho que você pode fazer, enfim, tudo que você pensar assim para que ele chegue no seu espaço e fala: caramba, que lugar maravilhoso, eu preciso fotografar e mostrar nos meus stories, porque as pessoas elas gostam de mostrar, né? E eu também, quando eu vou num lugar novo, diferente, bonito, eu amo fotografar. Então o cliente ele vai chegar no seu espaço, ele vai ver aquela bandeja linda de café que você preparou para ele, por mais simples que seja, gente, não precisa de algo muito luxuoso não. Um cafezinho, um chazinho, igual eu dei exemplo, um bolinho que seja, ele vai querer tirar foto. Se você deixar uma mensagem personalizada, então, por exemplo, a Ana vai até o seu espaço, então você coloca ali uma mensagem num post-it que seja: bem-vinda, Ana, ao seu momento, né? Espero que você goste, alguma coisa assim do tipo. E essa paciente vai se sentir tão acolhida, tão abraçada, que eu tenho certeza que ela vai querer fotografar alguma coisa ali bonita que você preparou para ela. E essa foto pode servir para que ela poste nos stories dela e pessoas que seguem ela dentro do perfil dela conheçam também os seus atendimentos. Isso é muito legal e faz toda a diferença. Bom, pessoal, essas foram as dicas. Eu espero de coração que eu tenha ajudado vocês. Comenta aqui abaixo se você é de uma cidade nova, se você também está conquistando seus primeiros clientes, e eu espero de coração que eu tenha ajudado todos vocês. Um grande beijo, fiquem todos com Deus!